boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa revisão de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos então, revisar tudo aquilo que nós estudamos até agora, neste bimestre. Vamos começar então falando sobre paisagem. Observe essa imagem aqui. Olha que linda! Você pode ver? É muito bonita, não é verdade? Pois é, essa paisagem, ela é bonita e os meus olhos conseguem enxergar. A professora deu a definição, não é verdade? Paisagem é tudo aquilo que os meus olhos podem enxergar. Ela é linda e os meus olhos podem ver. Então é uma paisagem, mas toda paisagem nem sempre é bonita. Olha essa outra aqui. Já não é mais tão bonita quanto a outra, não é verdade? Tá um pouquinho feia, não tá? Pois é. Mas de qualquer forma, os meus olhos, eles podem o quê? Eles podem ver, não pode? Você não consegue enxergar tudo que está aqui? Pois é. Então, olha só. A paisagem é tudo que meu olho enxerga. Ela pode ser bonita ou ela pode ser feia, depende daquilo que nós estamos observando. A paisagem, ela também pode ser vista, sentida, E a gente pode usar todo o nosso corpo para contemplar uma paisagem. Os nossos olhos podem ver tudo que está aqui, na imagem desta praia. Os meus ouvidos, eles podem o quê? Escutar os sons que acontece lá na praia, não pode? Você já foi para a praia? Já pôde observar a natureza que tem ali? Você também já conseguiu contemplar o mar, as ondas que vão e que vêm? Pois é, nós podemos contemplar a paisagem, perceber a paisagem de várias formas, através dos nossos olhos, enxergando todos os detalhes que tem ali, através dos nossos ouvidos, ouvindo todos os sons, o barulhinho do mar, ou o barulhinho do vento nas árvores, o canto dos passarinhos, várias coisas, depende de onde eu estou. Podemos também sentir todos os cheiros que tem ali naquele lugar. Na praia, nós podemos sentir o cheiro das comidas deliciosas que são servidas, não é verdade? Na natureza, podemos sentir o cheiro das frutas, das flores, das árvores, Tem árvores muito perfumadas, você sabia? Então, agora, também podemos sentir, perceber a paisagem com o nosso corpo, Percebendo, observando se está quente ou se está frio, Por exemplo, no mar, nessa imagem aqui do mar, se as ondas estão se movimentando, numa floresta como essa, se as árvores estão balançando, se o vento está balançando as árvores. Mas, depois desse conteúdo, nós passamos a falar um pouquinho sobre paisagens naturais e paisagens culturais. Paisagens naturais é mais ou menos assim, olha só. Você consegue observar aqui? Tem alguma construção? Não, Tem ruas? Também não. E shopping? Tem aqui nessa imagem? Também não. O que a gente pode ver nessa imagem? Apenas árvores, um rio, Quer dizer o quê? Que o ser humano não construiu nada aqui, que o ser humano não mexeu, não derrubou árvores, Então, é uma paisagem natural, não foi modificada pelo ser humano. Agora, observe essa outra imagem. Olha só que diferente que ela, da outra que a professora mostrou. Aqui a gente pode ver prédios, Casas, olha só as casas. Tem também ruas e avenidas, Se a gente for imaginar, aqui nessa cidade vai ter o quê?
vai ter um hospital construído, vai ter uma escola, uma não, várias, não é verdade? Várias escolas. Vai ter o que mais? O que mais que a gente pode encontrar nas grandes cidades? Né? Muitas lojas, centros comerciais. O que mais? Apesar de ter árvores, né, plantadas em cada ponto da cidade, mesmo assim, o que aconteceu aqui? O ser humano, ele construiu muitas coisas, né? Ele modificou a essa região. Antes de ter tudo isso construído, provavelmente aqui só tinha o quê? A natureza, árvores, né? Mato, flores, rios, entre outros elementos da natureza. Mas agora a gente enxerga ela dessa maneira, ou seja, mudou. Então, esse tipo de paisagem é considerado uma paisagem cultural, né? E nós sabemos que nós devemos preservar o nosso meio ambiente e cuidar, porque nós dependemos da natureza para viver, não é verdade? A natureza, ela está presente aqui nessa foto, como a professora já falou, né? E ela deve ser o quê? Preservada. Devemos ter atitudes positivas, né? Para poder cuidar do nosso planeta, porque sem a natureza nós não vamos conseguir viver. Depois de falarmos um pouquinho sobre paisagens naturais e culturais, né, e a preservação do meio ambiente, também falamos sobre os elementos das paisagens naturais e os elementos das paisagens culturais. Mas antes disso, vamos ver um vídeo bem rapidinho falando um pouquinho sobre esse tema? Vamos lá! Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais
fazer as coisas com mais consciência e preservar e educar e cultivar o bem. Hoje é bem mais comum encontrar uma paisagem transformada do que uma paisagem natural. A paisagem transformada nós vemos todos os dias, nas ruas, nas casas, por onde você olha, você se depara com tal paisagem. Tudo porque com o passar dos anos, as construções foram sendo feitas no lugar da natureza. Veja esse exemplo. Mesmo em áreas mais remotas como o Polo Norte, temos um modelo para explicar. Alguém aqui sabe que paisagem é essa? É uma paisagem natural, Dorinha. Por quê? Porque ela só tem elementos naturais, nesse caso as geleiras e o mar. E se olharmos assim, como fica a paisagem? Assim ela é uma paisagem transformada por causa do iglu do esquimó. Agora um exemplo típico do interior do Brasil. Vocês podem ver aqui uma paisagem natural. Sim, tem o rio, as árvores, as rochas e a floresta. Pois bem, se adicionarmos as transformações e modificações do homem, teremos uma paisagem transformada. Mesmo no sítio, temos a paisagem modificada pelo homem. Ah, a ponte, a casa e a roça lá atrás, não é? Sim, e olha que ele desmatou muita árvore para colocar a roça ali naquele lugar. Imagine então uma serra, como a Serra da Graciosa, no Paraná. Ela era uma floresta densa e possuía serras altíssimas no passado, mas foi justamente ela que foi desmatada para a construção dos trilhos. Nossa, deve ter sido perigoso para as pessoas que construíram essa estrada de ferro nos precipícios, não, Dorinha? Pois é, crianças. O progresso tem um preço. A natureza e o ser humano também sofrem com a paisagem transformada. O ideal é que se tenha um progresso sem destruição da natureza. E é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Uma coisa legal para fazer é uma análise sobre os locais onde vocês moram. Procure falar com alguém que conhecia a sua rua ou algum lugar que você conhece hoje e saber como era antes. Com certeza você vai poder se deparar com várias mudanças e perceber quanta coisa está diferente. Muito bem. Agora que você viu, né, alguns vídeos que falam um pouquinho mais sobre os tipos de paisagens, né, nós vamos continuar falando, mas tratando do assunto dos elementos naturais e dos elementos culturais. Como você viu no vídeo, né, conforme é a necessidade do ser humano, né, as transformações elas vão acontecendo, né? Se o homem precisa de espaço para construir mais e mais e mais coisas, né, a natureza vai diminuindo e as construções vão aumentando. Na época, com certeza, na época do seu vovô, da sua bisa, do seu biso, não é a cidade de Campo Grande, não era da mesma forma como nós a conhecemos hoje, não é verdade? Pois todas elas se transformam conforme a necessidade do ser humano. E aí, dentro da cidade, começam a aparecer o quê? Os elementos naturais, né, e elementos culturais. Mesmo uma paisagem sendo cultural, ela tem elementos naturais. Observem essa imagem aqui, olha só. Aqui você pode ver casas, né, ruas e tal, prédios, muitas construções. Mas o que nós temos também? Temos árvores, você pode ver bem certinho as árvores, não é verdade? E olha essa outra imagem aqui. Aqui você também pode ver avenidas, ruas, mas tem um canteiro aqui, tá vendo? Com grama, com vegetação e tudo mais. Então, mesmo a nossa paisagem
mesmo que a paisagem tenha sido transformada, ainda podemos encontrar elementos naturais, né? Que são o quê? Elementos da natureza. São árvores, flores, grama, jardins diversos, arbustos, né? Tudo isso são elementos naturais, são elementos que vêm da natureza. Observe essa outra imagem. O que você pode ver de elemento natural aqui? Aqui, nós temos a árvore, né? Um elemento natural. Temos o gramado, outro elemento natural. Temos também, né, algumas flores, elemento natural, não é verdade? Bom, agora, além dos elementos naturais, podemos também encontrar elementos culturais. O que faz parte dos elementos culturais? São os prédios, são as casas, são os hospitais que são construídos, né? As escolas, as ruas, avenidas, tudo isso são elementos culturais que foram construídos pelo ser humano. Olha essa outra imagem aqui. Tem tudo isso que a professora falou, não tem? Então aqui, esta imagem está repleta de quê? De elementos culturais. Depois que nós estudamos tudo isso que fala sobre as paisagens, nós vamos, a professora explicou sobre as formas de observação de uma paisagem, né? Nós temos, ao observar uma paisagem, como essa daqui, nós temos aí o primeiro plano. O primeiro plano significa o quê? Que é toda a imagem que está o quê? Na frente. E temos o segundo plano de observação, que é todas as imagens que estão atrás. Se eu olho essa paisagem aqui, qual é a primeira coisa que eu enxergo aqui na frente? Temos alguns elementos naturais aqui na frente, não é verdade? E lá no fundo, o que você consegue observar lá no fundo? Bom, tem umas montanhas, umas rochas, né? Umas árvores pequenininhas, não é verdade? Pois é. Isso são formas de observar uma paisagem, né? Podemos observar os elementos que estão em primeiro plano, que é isso que a professora já mencionou, e os elementos que estão em segundo plano, que estão atrás, né? Primeiro plano, não esqueça, está na frente. Segundo plano, que está atrás, né? Agora vamos lá para esta outra imagem. O que nós temos aqui em primeiro plano? Você sabe? Temos uma rua. Olha aqui, temos uma rua bem aqui na frente, né? E lá em segundo plano? Temos o quê? Temos árvores. Você não consegue enxergar aqui? Bastante árvores? Pois é, está lá atrás, em segundo plano, isso mesmo. Bom, agora que você já relembrou um pouquinho sobre isso, né? A professora também explicou sobre, né, a paisagem em croquis. Você lembra o significado da palavra croquis? Croquis é um desenho simples de alguma coisa. Na aula que a professora falou sobre isso, né, eu mostrei alguns desenhos, né? O que esses croquis são muito utilizados em desenhos de modas, né? Pessoas que desenham roupas, né, para poder serem fabricadas, elas fazem um croquis, né? Um desenho simples do que ela quer, como né, a roupa fique. Também temos um croquis de um órgão público que fica lá em Brasília, tá vendo? Aqui é a imagem como ele foi construído e aqui do lado o croquis, né? São desenhos bem simples. E o livro traz essa imagem. Você pode observar que aqui temos uma árvore, né, que está sendo levada pelo vento. Você vê que ela está bem torta. E do outro lado temos um desenho bem simples de como que é essa paisagem. Fácil, né? Bom, agora que você já conseguiu relembrar um pouquinho mais sobre os conteúdos que nós estudamos, nós vamos encerrando a nossa revisão por aqui, tá bom? Um beijinho para você e até a próxima aula. Tchau, tchau!